Graça e paz, amado e amada de Deus. Esse é o nosso encontro com a Palavra de Deus em família. O penúltimo deste ano, depois entraremos aí em recesso, férias, voltaremos em fevereiro, se o Senhor permitir. Vamos começar orando? Paizinho amado, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de te servir e de anunciar, Senhor, as tuas boas novas, as boas notícias, o Evangelho, às pessoas. Pai, continua me usando, me capacitando, Senhor, para que eu não fale além do que o Senhor revelou e que eu não fale menos também, ó Deus, mas que eu anuncie aquilo que é da tua vontade, aquilo que o Senhor deixou escrito, para que nós tivéssemos conhecimento. Abençoa cada amado e cada amada que acompanha este devocional e que o Senhor possa revelar no coração de cada um deles, ó Senhor, a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, a tua obra redentora, e que o Senhor possa levá-los para mais perto de Ti, ó Deus. Que eles vivam, ó Pai, um relacionamento íntimo com o Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos numa série que é Ame o Senhor com entendimento. E para isso nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Hoje, capítulo 4. Então nós vamos terminar a carta na próxima segunda-feira, se o Senhor permitir, que são 5 capítulos. Vamos então lendo e versículos por versículos ou conjunto deles, e eu vou dando uma explicação e a gente vai caminhando aí para um entendimento da palavra do Senhor, tá bom? Versículo 1 diz assim, aliás, só para relembrar, eu coloco no descritivo do vídeo todos os textos bíblicos que nós trabalhamos em nossos devocionais. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Instruções da parte do Senhor Jesus. Amados, veja que o pedido e exortação dos apóstolos de Cristo é que sejamos modelos naquilo em que ensinamos da parte do Senhor Jesus. Nós precisamos ensinar aquilo que nós vivemos. Por quê? Porque o que nós vivemos é o que nós aprendemos de Jesus Cristo. Pois isto é o que agrada a Deus, né? Pelo que a gente está lendo aqui. E se vocês já estão se esforçando em fazer isto, continuem progredindo cada vez mais. Verso 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amados, a vontade do Senhor para a nossa vida é a santificação,
sem a qual ninguém verá a Deus. A igreja de Tessalônica, conforme as notícias que Timóteo trouxe de lá, estava indo muito bem. Aquela igreja caminhava bem, havia amor entre os irmãos, e eles estavam progredindo no conhecimento e na fé. Então Paulo ressalta um problema muito comum naquela época, e ainda hoje, a imoralidade sexual e desejos imorais, como a gente viu aqui no texto. Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Lembre-se que somos moradas do Espírito Santo Deus, mas Deus não habita em templo em que haja idolatria, conforme os textos sagrados consistentemente afirmam. Ele disse, por exemplo, lá em Isaías 42, versículo 8, Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Amados, mas um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Pode ser a avareza, uma espécie de entretenimento, um desejo pecaminoso. Veja que adultério, o homossexualismo ou a simples mentira não tem diferença aos olhos de Deus. Tudo é pecado e tudo nos faz perder a possibilidade de comunhão com o Pai. Porque o pecado não pode se aproximar do santo. E tudo isso que eu estou dizendo está lá em Tiago, no capítulo 2, versículos de 9 a 11. Eu vou colocar aqui embaixo para que o devocional não fique longo. Depois vocês leem. Versículo 8. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Paulo está dizendo que quem rejeita estes conselhos não está rejeitando o mensageiro, que era Paulo, mas a Deus que enviou estes preceitos. Então, amados, é a mesma coisa, Eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou dando entendimento dela a vocês, mas se vocês rejeitarem, não é a mim que vocês estão rejeitando, mas rejeitam a Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Quanto ao amor, verso 9, quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso, em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Amados, desculpa, hoje eu estou tomando um pouquinho mais de água, por conta de uma tossezinha que está me incomodando, mas, se Deus quiser, em breve me livrarei dela. Mas, mais uma vez aqui, o apóstolo afirma que eles estão no caminho certo em relação ao amor fraternal, ao amor entre irmãos. Todavia, devem continuar a progredir cada vez mais. Então, nós não devemos nos acomodar nunca. Essa é uma realidade. Quanto mais a gente avança no conhecimento da palavra de Deus, mais nós vamos tendo conhecimento, porque Deus nos revela nossas falhas. E então nós vamos nos aperfeiçoando. Verso 11. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Amados, em outras palavras, vivam em paz uns com os outros, não cuidem da vida dos outros, trabalhem para o próprio sustento e vivam de uma forma digna à vista dos de fora, dos não cristãos. Não tenham o que não podem pagar,
para depois dependerem dos outros. Então tenham sabedoria, sabe? Não, não fiquem fazendo compras a prazo, como eu também já fiz, né? E de repente contava que um dinheiro ia entrar, mas aí a fonte seca, o cliente vai embora, a empresa demite, e aí a gente não consegue pagar aquilo e passa então a depender de outras pessoas para ajudar. E isso tudo acaba, de alguma maneira, fazendo com que os de fora critiquem os filhos de Deus. Então nós precisamos ter sabedoria nesse ponto. Então, o Espírito Santo, através de Paulo, nos esclarece uma das verdades mais lindas, que é a nossa maior esperança. A dor do luto, especialmente de uma mãe que perde um filho, é algo muito difícil de se lidar e talvez nunca seja superada. Estou falando do luto porque nesse tempo da igreja primitiva, muitos cristãos estavam sendo perseguidos e mortos, tanto por judeus, especialmente os fariseus. E lembrem-se que Paulo foi um fariseu e também perseguiu os cristãos, de casas em casas, torturavam eles e os condenavam à morte. Mas por revelação, Paulo entendeu as Escrituras, o Antigo Testamento, e que Cristo era Deus. E então ele passou a dar testemunho, né? A ser o maior pregador do Evangelho, né? E por isso ele vai encorajar nos próximos versículos e consolar os irmãos para que não enfraqueçam na fé, nem na maior esperança que temos, que é a ressurreição e a vida eterna juntamente com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos até ler novamente os versículos 11 e 12, para entender isso que eu falei. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Verso 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Estávamos falando do luto. A metáfora utilizada para a morte de um cristão aqui pelo apóstolo Paulo é o sono. Não ignorem, né? Não sejam ignorantes em relação à verdade, né? Sobre aqueles que morrem, sobre aqueles que dormem. Jesus disse que Lázaro estava dormindo aos seus discípulos. E os discípulos achavam que era o sono natural. Mas depois entenderam, porque Jesus revelou, Lázaro morreu. Mas para Jesus, quem morreu está só dormindo. Por quê? Porque ele tem o poder de acordá-lo, de ressuscitá-lo. Então, lendo de novo o verso 13, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes, como os demais que não têm essa esperança que nós temos, nós cristãos. Verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Vamos entender isto? Mais uma revelação em relação à ressurreição dos mortos. Quando Jesus vier pela segunda vez, a mesma forma como os viram subir entre as nuvens,
conforme está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os mortos ressuscitarão primeiro e virão com Cristo. Então os cristãos que estiverem vivos, firmados na verdade e convertidos a Deus, serão arrebatados e transformados para ter um corpo glorificado como o do Senhor Jesus. E dos irmãos já ressuscitados, os que dormiam, mas já ressuscitados, estão vindo com Cristo, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54. Verso 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Aleluia, glória a Deus. Amados, não há conforto maior para nós ao perdermos alguém querido, crendo que esta pessoa morreu com fé em Jesus Cristo, porque nós sabemos que ela será ressuscitada e viverá para sempre com o Senhor. E é também por isso que nós devemos anunciar o Evangelho, para que aqueles que não conhecem a Cristo, ou ainda não teve a revelação do Filho de Deus no seu coração, tenha a oportunidade de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador da sua vida. Se não tiver quem anuncie, as pessoas não conhecerão, não se arrependerão, não se converterão e não serão salvas. E essa esperança estará perdida. Mas também não fiquem aterrorizados por imaginar que alguém querido morreu sem crer. Porque pode ser que no último instante de vida, antes do último suspiro, aquela pessoa tenha se arrependido dos pecados com sinceridade de coração e tenha aceitado o Senhor Jesus como o seu Salvador. Só Deus conhece o coração de cada um, amados. Nós precisamos apenas fazer a nossa parte e anunciar essa maravilhosa notícia. Amados, esta é a maior e firme, nossa maior e firme esperança. Há um pouco mais de 2000 anos, Jesus nasceu cumprindo uma promessa de Deus feita desde o Éden e depois anunciada por todos os seus profetas, que trazia a mensagem de que ele viria ao mundo, o Messias, o Cristo, viria ao mundo. Muitas vezes anunciado, nunca ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma divindade, entre aspas, foi anunciada durante séculos de uma forma tão precisa como aconteceu com Jesus Cristo. Aliás, nunca foi anunciada de forma alguma, muito menos precisa. Veja que Jesus veio, o verbo, que no grego original era chamado logos. Logos é palavra, né? Então significa palavra. Então a palavra de Deus encarnou e esteve entre nós para revelar o Pai. Amados, veja o que está escrito em Hebreus, no capítulo 1, livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas
pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, morrendo na cruz do Calvário, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas esta semana nós comemoramos o Natal, a chegada do Filho de Deus entre nós. Veio cumprir uma missão, lutar contra o mundo, contra o pecado e vencer. Vencer a morte, vencer o inferno. Sendo justo, sem pecado, imaculado. Morreu no lugar dos injustos. Sofreu a nossa condenação. Num ato de amor inimaginável. Mas agora ele voltou, ou melhor, ele voltará. E isso deve acontecer. É interessante, a palavra de Deus diz que não demora. E sabe por que não demora? Porque a nossa vida passa num piscar de olhos. E quando a nossa vida acaba também as nossas esperanças, a nossa chance. Não existe voltar para se aperfeiçoar. Não existe reencarnação, amados. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que ao homem está determinado morrer uma única vez. E depois disso vem o julgamento. A palavra também diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, foi o primeiro que renasceu glorificado depois da morte. É verdade que Jesus mesmo ressuscitou Lázaro, por exemplo. Ressuscitou o filho de uma viúva. Só que esses morreram novamente e permanecem. Mas Jesus foi o primeiro que ressuscitou para viver eternamente. Gente, perdão. Bom, mas agora, então ele, como eu disse, ele vai voltar aí pela segunda vez. Mas não mais para nos chamar ao arrependimento, mas para promover juízo. Da primeira vez ele veio por justiça, para nos justificar pela fé. Mas agora ele virá pela segunda vez para condenação, para exercer o juízo de Deus sobre a humanidade. E isso é inevitável, como Deus já exerceu esse juízo na época de Noé, depois sobre Sodoma e Gomorra e tantos povos, como aqueles que viviam em Canaã, quando Deus entregou essas terras aos hebreus, porque o pecado deles havia subido até os céus, havia enchido a medida da paciência de Deus, porque era um povo muito mau. Então Deus exerce juízo sobre o mal. Mas hoje nós vivemos numa época de graça e Deus espera que todos cheguem ao arrependimento e conversão, Então Cristo voltará para exercer juízo, mas também para buscar aqueles que dormiram em Cristo. Quem dormiu em Cristo, como eu já disse, aquele que se quebrantou com a palavra, se arrependeu e se converteu. Como nós vemos no devocional de hoje, Amados, é Natal. Você comemora essa festa com entendimento e reverência? Eu creio que sim. Eu creio que pelo menos aqueles que estão acompanhando o encontro com a Palavra de Deus em família já há alguns anos, já têm esse entendimento, Mas muitas pessoas entendem o Natal apenas como uma festa social, onde as pessoas se juntam, se embriagam e por conta da embriaguez fazem coisas inconvenientes.
desejam Feliz Natal e nem compreendem a obra daquele que nasceu para o salvar. Nós somos chamados para anunciar as boas novas de Deus. Boas novas, Evangelho. É essa a palavra. Assim como o anjo do Senhor desceu dos céus, alguns pastores na região de Belém, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Eu estou lendo aqui Lucas, capítulo 2. Vamos ler juntos o que vem a seguir? Está em Lucas, capítulo 2, versículo 10. Que trata do Natal. O anjo, porém, lhes disse, né? O anjo disse a quem? Disse àqueles pastores que estavam lá. Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amados, anunciem o Natal, honrem ao Senhor e Ele os honrará. Ele nos honrará. Vamos orar? Paizinho, obrigado por Tua palavra maravilhosa. Obrigado porque nenhuma das Tuas promessas caiu por terra. Obrigado por ter vindo ao mundo e ter revelado, Pai, a Tua glória a nós. O Senhor que é a expressão precisa de Deus, porque o Senhor estava com Deus desde o princípio. Tudo foi feito através do Senhor, e sem o Senhor, nada do que foi feito se fez. O Senhor é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Obra maravilhosa, Paizinho. Obrigado por ter se revelado a nós, ter nos escolhido não para continuar a viver nos moldes deste mundo, mas para sermos transformados, Pai, por Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, chegar ao pleno conhecimento, que tenhamos entendimento, que nos arrependamos, ó Senhor, e nos convertamos a Ti, pois o Senhor é a nossa esperança, é a nossa rocha, o Deus em quem confiamos. Obrigado por tudo. Abençoa, meu Pai, cada amado que acompanhou esse devocional. Eu desejo a cada um deles um Feliz Natal, Senhor, com entendimento, e que eles tenham poder dado pelo Teu Santo Espírito para testemunhar a Teu respeito, para dizer às pessoas o que é que está sendo comemorado, para honra, glória e louvor do Teu nome. Amém, Senhor. Amados, um Feliz Natal para vocês. Que seja um momento de paz, de alegria, de confraternização e de pensamento naquele que já fez tudo por nós. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos.